Voltamos aqui no Além da Notícia, o tema do nosso programa: crimes cibernéticos e golpes virtuais. É aquilo que você está ouvindo falar com muita frequência na mídia, os hackers, não é? E, olha, o uso crescente das redes sociais para a aplicação de golpes levou o estelionato virtual ao topo do ranking de crimes cibernéticos. É preciso cautela com aplicativos. Eu tenho um monte de aplicativos aqui. O professor, como a gente se sentir seguro nos aplicativos que a gente entra aqui? Nós temos algumas dimensões na relação à segurança em questão de aplicativos. A primeira questão é uma questão comportamental. Ocorre que a natureza humana ela é construída para confiar no outro. Muitas vezes, quando você entra, por exemplo, numa plataforma, que você vê que o seu amigo aceitou o relacionamento, o contato de outro, ou que você está realizando compras, numa plataforma que alguém já fez um cadastro prévio, pela natureza do confiar, nós temos muitas vezes a tendência de confiar de forma cega naquela plataforma e passar dados e realizar compras. Então, a primeira questão é a cautela, sempre ter cuidado. Agora, uma outra questão é quanto à invasão do dispositivo. Então, nesse sentido, nós também temos que aprender a manter os nossos softwares atualizados, a utilizar senhas mais fortes, a observar se aquele site existe ou não reclamações em relação àquele site. São algumas pistas que já estão disponíveis na rede. Precisamos aprender a verificar, a enxergar essas pistas para minimizar o risco de ser vítima. A gente falava aqui fora do ar, vocês dois me trouxeram os seguintes dados: 70% da população brasileira está na rede. Daqui a quantos anos? 100%? 5 anos, a previsão para termos 100% da população na rede. Na rede. E aí a Hanna dizia, mais que saneamento básico a gente tem. É verdade, né? Hanna, e aí eu pergunto, e você citou para nós aqui também, fraude bancária, como provavelmente ali é número 1 nessa questão de golpes, não é? Isso. Como é que a gente se sente seguro? Eu tenho aqui o aplicativo do meu banco. E eu resisti em fazer transações por ele. Sim. Recentemente é que eu abri aqui a possibilidade para isso, porque eu tenho muito medo. Sim, os bancos, em particular, eles já têm um programa de compliance, né? Um programa de proteção, prevenção, de cuidado com os nossos dados pessoais que a gente fornece, né? Por via de lei, eles são obrigados a cuidar de forma mais especial dos nossos dados. Porém, como o professor bem trouxe, a gente tem o problema da invasão. Né, da invasão dos nossos dispositivos eletrônicos. A gente fornece tantos dados e a gente não percebe. Às vezes a gente quer compartilhar a nossa conta bancária com um colega por causa de uma festa do churrasco do final de semana, a gente joga a nossa conta, a gente disponibiliza dados ali de depósitos nas redes sociais, compartilha um depósito, a imagem, né, a fotografia do comprovante de um depósito para comprovar um pagamento, e nisso a gente vai fornecendo dados. Tendo aí o nosso dispositivo invadido por estelionatas, né, os crimes de extorsões e ameaças, a gente fica aí vulnerável, uma vez que a gente já entregou os nossos dados de forma livre e espontânea para a rede mundial de computadores. E aí fica muito difícil a gente regredir, retirar esses dados, a não ser que a gente trocasse senhas de 2 em 2 dias ou que a gente mudasse as nossas contas bancárias, o que é praticamente impossível. Mas, como o professor também trouxe, a nossa proteção, mudança de senhas mais fortes, alterar, colocar... Poucas pessoas têm antivírus e proteção de dados no computador, no celular. A gente pensa só no computador, né, no computador do trabalho, mas a gente não coloca no nosso smartphone, no nosso celular pessoal. E isso é um elemento de segurança a mais que a gente pode tentar nos blindar contra as más intenções de elementos aí que nos colocam como mais vulneráveis. A gente deixar aberto, por exemplo, publicamente um dado como o nome completo da gente, o CPF, um RG, é preocupante? A gente está dando elementos para uma fraude, né? Como a professora Hanna comentou, nós temos a cultura de termos também algum tipo de aplicativo que protege o dispositivo, é importante. Hoje em dia, se você chegar em qualquer pessoa com uma determinação judicial, que te dá 2 opções, deixa eu vasculhar o seu quarto ou me entregue o seu celular sem senha. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas fala assim, olha, pode vasculhar meu quarto, fique à vontade, eu faço até um cafezinho para você. Ninguém quer entregar o celular, porque existem tantas dimensões da nossa vida dentro desse dispositivo, as nossas agências de contato, as nossas conversas, as nossas fotos, as nossas contas bancárias. Então, sendo assim, nós precisamos usar dispositivos como esse que a professora Hanna comentou, que criam o que nós chamamos de cofres virtuais.
Esses cofres virtuais são aplicativos que você pega outros aplicativos que você considera mais sensível, como, por exemplo, o aplicativo do seu banco, o aplicativo da sua rede social e move para dentro do cofre virtual. Isso gera uma camada de proteção tecnológica maior. Se você vem a ter esse equipamento furtado, se você perde, se você precisa mandar para uma assistência técnica, como esses aplicativos mais sensíveis estão dentro de um cofre virtual, isso gera uma camada tecnológica maior de proteção. Muito bem, gente. Olha, já estou recebendo aqui uma porção de mensagens. Obrigado a você de tantas partes do Brasil que está nos mandando. Daqui a pouquinho a gente vai submeter essas questões aos nossos convidados. Se a pessoa cair em um golpe de estelionato na internet, o que ela precisa fazer, Hanna? A primeira coisa é se socorrer das autoridades policiais, né? Registrar um boletim de ocorrência. O mais depressa. O mais depressa possível, assim que perceber uma movimentação estranha dos seus dados, se perder um documento, né? Existem muitos casos desses com idosos e adolescentes que acabam fornecendo sem saber, sem ter condições de manusear propriamente os aplicativos e acabam fornecendo dados, e aí a gente tem aí muitos estelionatos e ameaças e extorsões por causa da retenção de dados de forma imprópria, né? E aí deve-se primeiramente se socorrer às autoridades policiais, registrar um boletim de ocorrência para que então as autoridades possam começar a investigar de forma mais rápida, a fim de que cesse aquele dano, né, de forma efetiva, ou que se chegue propriamente à autoria e aí tente-se punir e reprimir os crimes. Em algumas grandes cidades a gente já tem até a delegacia própria do crime cibernético, né? Sim, aqui em Brasília nós temos também, né, o crime cibernéticos, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. No Ceará a gente também tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Muito bem. Professor, e que tipo de mensagem a gente tem que duvidar quando ela chega no nosso, por exemplo, na nossa caixa de e-mail? Aliás, se está usando cada vez menos o e-mail agora, não é? Mas que tipo de mensagem a gente tem que duvidar quando ela chega? Não só no e-mail, mas também nos aplicativos de comunicação, né? Hoje em dia, com a questão das fake news, você pode receber uma mensagem que pode tentar induzi-lo ao erro. E algumas vezes essa mensagem, ela pode vir de alguém que faz parte do seu ciclo de confiança. E você, tendo essa confiança prévia em alguém, vai lá e clica. Então, sempre é importante fazer um passo atrás, aquele 3 segundos de reflexão. Será que faz sentido isso? Ou então, antes de clicar, de acessar um site, perguntar para quem te enviou se aquilo de fato procede. Tem aquela mensagem que pede para você clicar, não é? Mas tem aquela outra mensagem que, por exemplo, que chega agora pelo WhatsApp, eu sou seu amigo, etc e tal, sabe, está lembrando de mim, estou precisando de dinheiro, assim. Esse golpe está sendo aplicado aí em vários lugares. Isso é clonagem, né? Isso é possível de ser resolvido habilitando uma questão chamada autenticação de 2 fatores. Nos aplicativos dos mais diversos, é possível você habilitar esse tipo de recurso, que o simples fato de você alterar essa configuração, você já se protege desse tipo de golpe. Ou de ser vítima, ou de ter o seu aparelho, o seu número clonado para fazer outras vítimas. Então, quando a gente fala de aprender a viver e conviver no mundo digital, é uma questão de ética, uma questão de cultura e também uma questão de apropriação do uso da tecnologia, para poder nos proteger. Esse golpe, ele é a parte moderna, né? Mas ele já acontecia há muitos anos pelo telefone fixo, né, das nossas casas, em que se ligavam para as pessoas e simulava ser uma pessoa da família, né, um parente. Também mais antigamente por meio das cartas e agora a gente tem aí por meio das redes sociais, né? Não custa nada uma verificação, sendo esse o golpe mais antigo, né, para se cair. E aí a gente passa por diversos golpes, dos mais modernos, a gente oferece muitos dados. Hoje a gente tem mais estudado na Europa e nos Estados Unidos o termo Digital Surveillance, né, que é a vigilância digital. Então, quem estiver mal intencionado pode te analisar durante meses, durante anos, coletando informações e chegar até você com tantas informações e passar por um conhecido, por um parente e você não perceber. Né? Então, a Digital Surveillance também é uma operação aí que a gente tem que cuidar e que já é verificada pela nossa Lei Geral de Dados, de Proteção de Dados. Eu tenho aqui 2 casos que vou citar como exemplo, porque eles se espalharam muito no Brasil. Uma mensagem enviada via WhatsApp prometendo tratamento odontológico grátis para a população na tentativa de ganhar dinheiro com anúncios. Como é que ela funciona? A mensagem falsa sobre um suposto programa social do governo oferece tratamento odontológico grátis à população, o programa intitulado Brasil Sorridente, e esse golpe já atingiu 162 mil brasileiros, não é?
É muito rápido, né? Muito Os alcances rápido. são muito rápidos. Tem um outro golpe aqui que promete falsas vagas de emprego com o intuito de roubar credenciais de acesso do seu Facebook. Aí diz aqui, olha, um laboratório especializado em segurança digital, diz aqui que o link já afetou mais de 300 mil pessoas e por hora são registrados 220 novos casos de novos acessos à fraude. Impressionante. Nós vivemos uma sociedade que nós chamamos essa velocidade de disseminação de informação, chama-se velocidade exponencial. Né? Então, é uma velocidade massiva. Ao mesmo tempo, esses golpistas aproveitam certas vulnerabilidades sociais. E a economia digital, em alguma medida, funciona muito a partir do clique. Então, nem sempre o golpe está associado a fraudar diretamente o alvo. O clique vai rentabilizar para quem está aplicando o golpe. Então, isso são novas realidades, nós temos que estar cada vez mais atentos a elas. A gente já falou do assunto, doutora Hannah, mas eu tenho aqui um caso exemplar que eu falei nos Estados Unidos, foi em 2017, o Ross Ulbricht, ele operava um mercado negro, comprando e vendendo drogas e ainda documentos falsos, lavagem de dinheiro, e ele foi punido com prisão perpétua lá nos Estados Unidos, um crime cibernético, né? Sim, aqui a gente tem de muito valor um nome completo e um CPF. Né? No Brasil você pode fazer muitas coisas com um nome completo e um CPF, não necessariamente ter o rosto naquele documento por meio aí de várias, né, uma grande diversidade de falsificações. Tendo assim esse conjunto simples, né, de nome completo com CPF, é possível vender no mercado negro, né, no mundo digital aí com os autores de vários delitos e aí perpetrar aí vários tipos de crimes, né? Vários tipos de fraudes, extorsões e outros crimes propriamente do Código Penal. Vocês teriam conhecimento de, por exemplo, a atuação exemplar em alguma nação, de método de prevenção, de formação, de educação e talvez até de punição também para esse tipo de crime, esse tipo de golpe? Ronaldo, a Dinamarca vem desenvolvendo um programa já desde as escolas mais básicas de educação e conscientização das crianças sobre a questão de envio de nudes, sobre a questão da responsabilidade de acolhimento ao próximo, uma série de ações, porque ela entende que precisa formar o cidadão do amanhã, que é um cidadão que já nasce com o DNA digital. Então, nós temos alguns países que já começam a trabalhar o tema, mas muito preocupados com as políticas públicas. Uma outra questão, a questão que a doutora Hannah comentou, é que esse nome CPF, que pode se fazer muitas coisas com ele, muitas vezes são utilizados no que chama-se Deep Web. De tudo que existe da rede mundial de computadores, somente 20% é acessível através dos grandes portais de indexação. 80% está mascarado na Deep Web. Então, esse dado, quando cai na rede, ele afunda e ele é comercializado através de quadrilhas de golpistas. Doutora Hannah, o Marco Civil da Internet, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a senhora considera eles bem atualizados e uma legislação atual? É uma legislação atual, muito conceituada, muito estudada, porém vinda de outros países, né? Infelizmente, nós importamos essa legislação da Europa com uma combinação com a legislação americana e ela precisa ser recepcionada pela base legislativa do Brasil, né? E isso a gente ainda precisa sincronizar essa legislação importada com a nossa legislação pátria para que ela realmente funcione e assim poder operar em cima de bancos, grandes empresas até atingir o cidadão comum, ensinando aí por meio de punições. Infelizmente, o Brasil a gente funciona atrás, né, do ato, a gente vem para punir, para depois reprimir, não chegamos a educar propriamente, né? E a Lei de Proteção de Dados, ela vem para isso, ela vem para punir quem não está em compliance, né, quem não está em acordo com a legislação, para que então a gente possa reeducar a nossa sociedade e ter o uso da internet, da rede de computadores aí usada de forma ética. Indispensável um trabalho junto com o Ministério da Educação para que se pudesse oferecer à sociedade, de fato, uma oportunidade maravilhosa de crescer com toda essa cultura atual. Agora, pensando também nisso, a gente sempre tem uma boa legislação a respeito de muitos assuntos. A questão toda é a nossa fiscalização, aplicação, não é? Também carecemos disso hoje.
eu estava lendo, nos Estados Unidos o FBI tem 1.600 agentes para conter esse tipo de crime. Eu não sei se no Brasil nós teríamos aqui um número, E nem todas 10% desse número. Em nem todas as cidades a gente tem ainda uma polícia especializada, né? É. E mesmo as especializadas a gente ainda encontra dificuldades de recursos materiais. Né? A gente tem uma boa polícia, a gente tem uma boa equipe de investigação, porém a tecnologia propriamente para investigar quem está cometendo crimes ainda é um passo atrás de quem já está cometendo os crimes, né? Via de regra, quem comete esses crimes cibernéticos são pessoas de alto gabarito, pessoas escolarizadas, pessoas estudadas, né, na matéria de análise de sistema, análise de dados. Então, fica difícil se a nossa polícia não andar no mesmo passo, né, andar atrás. Mas aqui no Distrito Federal, eu repito, a gente tem uma polícia muito especializada, com policiais bem treinados e recursos materiais para isso. Acho que a nossa própria Polícia Federal é Também. muito bem preparada. Talvez a estrutura é insuficiente para conter os crimes, né? Sim, a prática, o número de práticas, Sim, né, muito grande. É um campo muito fértil. Sim. E impossível dos nossos agentes poderem avaliar todas as incidências Nossos ocorrentes. poucos agentes e pouca estrutura. Mas muito bem. Olha, gente, agora nós vamos para mais um intervalo. O terceiro bloco, vamos atender você, que de casa está mandando para cá as questões que estão chegando também. Estamos falando dele, né? Estão chegando aqui. Já já a gente volta.